Salve, salve, torcedor São Paulino, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor. Me desculpem pela minha voz, pessoal, peguei uma sinusite de novo, gravíssima aqui. Fiquei praticamente sem voz ontem e por isso que eu não fiz pré-jogo, não fiz nada. Mas agora estou recuperando minha voz e venho aqui para comemorar mais uma vitória do nosso Tricolor, do nosso São Paulo Futebol Clube, né, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo consegue mais uma importantíssima vitória e uma vitória se impondo em cima do Fluminense. São Paulo em casa, no Morumbi, foi lá e venceu o Fluminense por 3-1. Uma vitória assim impecável do São Paulo, né? Lógico, teve algumas coisas ali que deu uma vacilada aqui e ali, mas olha, o São Paulo se impôs, teve gol anulado, né? O São Paulo fez 5 gols hoje, um foi anulado, outro estava... que eu me lembre ainda, né? 5 gols, um foi anulado, o outro, o São Paulo, o jogador estava impedido. E ainda teve o pênalti que o Luciano errou, né? Que eu já vou falar lá na frente, eu vou falar. Mas vamos comemorar uma vitória importantíssima e a gente não pode deixar de falar do Crespão das massas. O técnico do São Paulo, Crespo, Hernan Crespo, chegou aí e está resolvendo a situação do São Paulo, né? O São Paulo tá assim, reviveu, sabe? Aquele time estava morto, desfalecido, e o São Paulo reviveu com o Crespo. E aí mostra como era importante que essa diretoria já tivesse feito essa troca, né? Mas esperou, mas pelo menos agora o São Paulo tem uma identidade, o time do São Paulo tem um plano de jogo, né? Tem um padrão de jogo, coisa que não tinha com o Zubeldia. E, de novo, gente, Luciano jogando na posição dele. Luciano jogando de atacante, de segundo atacante, ou às vezes ele não estava jogando de centroavante hoje. O São Paulo entrou com um time mais leve no ataque, né, com Ferreirinha e com o próprio Luciano. E a gente conseguiu uma boa partida mesmo. O próprio Luciano jogou bem, né, no todo ele jogou bem. Então é só colocar o cara na posição que ele tem que jogar, gente. Coloca o cara no lugar certo que ele vai render, né? E o Luciano é matador, ele faz gol. E aí ele tá ajudando, quando ele não faz gol, ele vai lá e dá assistência. Então, hoje ele fez uma belíssima partida, inclusive o Luciano. E fez nos outros 2 jogos. Não muito contra o Juventude, mas venceu. Não falei nada aqui sobre o Juventude. Nem fiz pré-jogo, nem pós-jogo, porque eu estava muito pior da minha voz do que eu estou hoje. Mas vamos lá. O São Paulo, últimos 3 jogos, 3 vitórias, gente, é importantíssimo isso. 9 pontos faz com que o São Paulo vá lá para cima, daqui a pouco eu falo, mas é importantíssimo, né? O São Paulo entrou de novo com 3-5-2, esse é o esquema do Crespo, né? Mas eu ainda levanto a situação de que o Crespo vai precisar de um outro esquema em algum momento, então ele tem que ficar esperto com isso, né? Me desculpem, pessoal, qualquer falha da minha voz, né? Porque tá difícil. São Paulo entrou com Rafael, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, né? A zaga titular aí. E aí a linha de 5, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha, Soares, Cédric Soares e Enzo Dias. E na frente Luciano e Ferreira. E o time correspondeu bem, jogou bem o primeiro tempo, né? Teve alguns percalços ali, o Luciano errou aquele pênalti. E também no segundo tempo melhorou. Em algum momento o Fluminense meteu uma pressão no São Paulo, mas no segundo tempo o São Paulo também, olha, foi em cima. Principalmente agora no final, fez o gol com o Tapia e olha, muito boa a partida do São Paulo. São Paulo está numa ascensão muito boa. E se duvidar, a gente espera que consiga uma vaga na Libertadores aí, pelo Campeonato Brasileiro. Eu espero que isso aconteça, né, gente? Mas vamos dar as notas, e aí depois eu falo dos jogadores que entraram, porque eu tenho que poupar um pouco minha garganta aqui. Rafael, né, tomou um gol aí, que ele não tinha culpa nenhuma também. A bola foi muito no canto. E teve algumas vezes em que ele foi exigido e ele foi lá e interviu. Então, Rafael, nota 7 pro Rafael. O trio de zaga, né? Muito difícil falar alguma coisa do trio de zaga. O Arboleda monstro hoje. Nossa, Ferrarese deu um passe. Olha, Alan Franco, todos muito bem.
E o pior é que nossa zaga inteira tava pendurada, né? Eu vou até lembrar quem tomou o cartão aqui, o Alan Franco tomou o cartão, então ele não vai jogar o próximo jogo. Então, Arboleda, pro trio de zaga inteiro, mas eu vou dar uma nota maior para Arboleda. Arboleda nota 8,5, nota 9 para Arboleda, porque ele jogou demais, interviu e ainda fez o primeiro gol do São Paulo. Eu fico muito feliz quando a Arboleda faz gol. Ferrarese, nota 8. E Alan Franco, nota 8 também. Então o trio de zaga hoje, olha, não tenho o que falar. Apesar do gol, mas não tenho o que falar. E aí, Cédric. O Cédric sempre está destoando, gente. Ele não está jogando bem. Ele está conseguindo ali ir com os companheiros, mas ele não está. Ele está abaixo, Então o Cédric aí, nota 5,5 para ele. Tem que melhorar muito ainda. Bobadilha, jogando bem o Bobadilha. Olha, entrou aí no time do Crespo e se firmou. Tomara que continue jogando bem. Nota 7 aí pro Bobadilha. O Alisson, nota 7 também. Dali tá recuperando espaço. Marcos Antônio, cara, esse cara tá jogando bem, hein? E olha que eu não falava muito mal dele, mas eu achava que nem devia ficar com ele. Agora eu acho que tem que ficar com ele, pelo que ele tá desempenhando. Então nota 7,5 aí pro Marcos Antônio. Nota 8 pro Marcos Antônio. Enzo Dias fez a parte dele ali. Ele não é um ala ofensivo, assim como o Cédric também não é. Então Enzo Dias aí, nota 6,5 para ele. E aí na frente, Luciano, que errou o pênalti. Pelo erro do pênalti, ele vai tomar um 7,5. Mas ele jogou bem, ele tá rendendo. E tem que ver para que... E assim, ele é um cara que machuca muito pouco. Eu espero que ele não machuque, né? Senão a gente vai entrar em apuros aí. Mas a gente tem jogadores para substituir, lógico, não na mesma qualidade que ele de finalizador. Mas a gente viu o que aconteceu com o Tapia hoje, né? E o Ferreirinha fez o gol de cabeça. O Neto tá ferrado. O Ferreirinha vai chegar lá. Até o final do ano o Ferreirinha vai chegar. Eu quero ver o Neto de tanguinha apresentando o programa dele. Então Ferreirinha aí, nota 8 pelo gol. Então quem fez o gol? Arboleda o primeiro, de cabeça. Ferreirinha de cabeça também o segundo. E o Tapia que fez o terceiro. E com um belíssimo passe do Ferrarese. E o Tapia não teve medo do goleiro. Inclusive o goleiro Fábio do Fluminense, gente. O time dele tá ruim. Mas o goleiro cata demais, cara. O cara tem 45 anos, ele cata muito. O Fábio, assim, é uma coisa fora do normal, né? Vamos ver com os jogadores que saíram, que entraram. Saiu o Alan Franco, entrou o Sabino no final do jogo, né? Nota aí 6 pro Sabino, não tem nem o que fazer. O Tapia entrou no lugar do Luciano e fez o gol, então nota 8 pro Tapia, né? André Silva no lugar do Ferreirinha, né? Nota 6,5 aí pro André Silva. O Wendel no lugar do Enzo Dias, entrou também ali nos 69 minutos. Nota 6,5 aí pro Wendel. E o Rodriguinho entrou no lugar do Alisson. Rapaz, o Rodriguinho fez uma jogada ali que olha, deu chapéu em 2 e chutou pro gol. O Fábio fez uma defesaça. Então, Rodriguinho, nota 7 aí pra ele. E pro Crespão das Massas, nota 10 para o senhor Crespo. Entrou com o time certinho, mexeu certo. Parabéns, Crespo. Você reviveu o time do São Paulo. Que você continue assim muito bem, lendo bem as jogadas, não tendo medo de jogar por ataque, mesmo com 3-5-2, né? Que tem gente que fala que o 3-5-2 é que tem uma parte de ofensivo. Eu também acho que sim, mas eu acho que ele também é defensivo. Ele é um meio termo, né? Mas Crespo, você sabe que você vai ter que ter um esquema melhor para jogar em alguma partida específica. Mas você está muito bem, nota 10. Amém, que o São Paulo conseguiu mais uma vitória, 3 vitórias seguidas, uma ascensão assim que a gente esperava muito do time do São Paulo. Ainda bem que a gente está conseguindo. E o Fluminense, né, o outro tricolor do Rio Grande não, que o do Rio Grande tá horrível também, mas o tricolor do Rio de Janeiro aí tá péssimo. E foi o melhor time no Mundial, chegou 4 jogos, 4 derrotas ao Fluminense. O São Paulo, 5 jogos, 1 derrota para o Flamengo, porque era prevista. Um empate com o Bragantino.
e 3 vitórias. 3 vitórias, cara. Há quanto tempo a gente não viu São Paulo vencendo 3 jogos? E nesse momento, o São Paulo então tem derrota, empate e 3 vitórias. Nesse momento, o São Paulo está com 22 pontos. O São Paulo não tem a menor chance de campeonato, de título, né? Mas a gente pode chegar numa vaga da Libertadores se tudo correr bem. Então o São Paulo está com 22 pontos. Neste momento ele está em 8º lugar. Lógico que ele pode ser ultrapassado, porque tem times que têm menos jogos, né, que o São Paulo. Mas eu espero que eles não cheguem lá, né? O próprio Fluminense, que tem 2 pontos agora a menos que o São Paulo, ele tem 2 jogos também a menos que o São Paulo. Mas do jeito que eles estão indo, a probabilidade deles caírem mais. Então é a primeira vez assim quase que a gente consegue, em muito tempo, que a gente consegue ver o São Paulo na primeira fase, na primeira página do Campeonato Brasileiro. Espero que continue assim. É lógico que ano passado o São Paulo ficou lá, mas nesse Campeonato 2025 nós já estamos no final de julho e a gente só viu isso no começo, enquanto ali são as primeiras rodadas, os times ficam ali com pouca pontuação. Foi mudando o São Paulo só na parte de baixo, né? Vamos torcer para que continue assim. E a gente tem um jogo quarta-feira da Copa do Brasil, que o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense. Então o Crespo tem que pensar bem no time que ele vai fazer e tentar já fazer um resultado que vai ser no Morumbi esse jogo. O primeiro jogo é no Morumbi. Vamos lá, vamos São Paulo, vamos continuar honrando essa camisa, jogadores, Crespo, e não deixar essa diretoria interferir de forma ruim no time do São Paulo. Tá certo? Valeu, obrigado por todos, por aguentar minha voz ruim aí, e vamos continuar acompanhando o São Paulo. Valeu, obrigado, até mais.